Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar uma pensada sobre pensar. Hoje nós vamos filosofar aqui, meu querido. Então deixa eu dar um pouquinho de pretexto que originou esse vídeo. Essa semana passada eu tava dando aula na GMS, Global Mission School em Fortaleza. E é sempre um tempo muito gostoso, além de ensinar a história da igreja, apologética. A gente tem muito tempo não só de mesa com os alunos, mas tirando dúvidas, respondendo perguntas. E algo que eu percebi que é sempre uma dúvida frequente, é uma das cabulosas, quando a gente está num ambiente de mesa, e é inclusive mais o que é a ideia desse vídeo hoje, é uma daquelas conversas que a gente tem que ter um pouquinho mais de cabeça, assim. Uma das perguntas mais feitas é tipo assim, por que o mal? Por que Deus criou o diabo se ele sabia que o diabo ia se rebelar? Por que Deus criou a humanidade se ele sabia que a humanidade ia pecar? Uma das coisas que as pessoas tentam usar bastante é como é que um Deus bom ia permitir maldade no mundo. E eu percebi que falar sobre essas coisas ali, quando a gente vê a relação dos alunos e talvez entender isso um pouquinho melhor pela primeira vez, é uma sensação de alívio no rosto das pessoas. Então, debaixo desse espírito de trazer um alívio para quem talvez está com essas perguntas queimando seus corações e ainda não encontrou a resposta, eu queria falar hoje no porquê que Deus permite o mal. Começando do primeiro lugar, a Bíblia não é para ser um livro que tem todas as respostas, ela é um livro que tem a verdade. Até nós aprendemos com esse livro que tem coisas que não nos compete saber. Então eu quero que você entenda que grande parte desse vídeo vai ser altamente filosófico e especulativo. Porque o que nós sabemos de verdade são as coisas que você já ouviu antes. Primeiro, nós sabemos que Deus, ele é bom. Ele tem bondade absoluta. Na verdade, bom existe por virtude de sua natureza. Não existe bom sem Deus, porque é a própria existência de Deus que define o que é bom. Então, falando da Bíblia, essa sempre vai ser a nossa fundação, nós sabemos isso. Salmo 100, no versículo 5, diz: porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração sua fidelidade. Salmo 145, 9 diz que o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Tiago 1, no versículo 13, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Quer dizer, Deus é completamente bom. Nós entendemos também que Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, inclusive antes que elas aconteçam. Salmo 147, 5 diz que grande é o nosso Senhor e muito poderoso e o seu entendimento não se pode medir. Isaías 46, 9 ao 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas e da antiguidade, eu que sou Deus e não há outro Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Hebreus 4, no versículo 13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E 1 João 3, no versículo 20 diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então a gente chega num certo impasse. Como é que um Deus bom, que sabe todas as coisas, poderia permitir o mal? Em primeiro lugar, a gente tem que partir esse vídeo com um lembrete de que aqui eu sou só um guri, sou só um menino que gosta de estudar a Bíblia e gosta de pensar sobre o mundo. Então não entenda simplesmente a minha resposta a isso como definitivo, mas se fizer sentido para você, você pode se aprofundar nisso. Nós entendemos também que existe uma vontade perfeita e uma vontade permissiva de Deus, fruto do livre-arbítrio. Aí vão ter vertentes teológicas que vão discordar comigo a respeito do livre-arbítrio, de nós temos escolha ou não, mas é a opinião daquele que vos fala que nós temos sim livre-arbítrio, que nós podemos decidir. E quando Deus nos dá a oportunidade de escolher, ele arrisca a rejeição, ele arrisca a minha escolha não ser boa. E num certo sentido, a Bíblia diz, Isaías fala que Deus criou o bem e o mal, e se é direta ou indiretamente, essa conta acaba caindo em Deus. Entendo o que eu vou falar? Tipo assim, não é que Deus criou a maldade, mas é que ao me deixar escolher e eu poder rejeitar, ao deixar que Satanás escolhesse, se rebelar, por nos deixar escolher a possibilidade de desobediência, é uma realidade. Enquanto algo é uma possibilidade, aquilo é uma realidade. E em algum decimal, nem que seja, em algum percentual, aquilo pode acontecer. E se nós podemos desobedecer a um Deus que é absolutamente bom, então a maldade é uma possibilidade. Faz sentido para você? Então nós vemos esse contraste bíblico, da vontade perfeita. Romanos 12, 2 fala da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável. Em Gênesis 50, no versículo 20, em contraste, nós vemos José falando aos seus irmãos que o
venderam como escravo, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes que se conserve muita gente em vida. Então ele está dizendo que vocês que tentaram fazer por mal, na desobediência de vocês, né, apesar disso não ser o ideal, Deus ainda usa isso por bem, porque Ele sabe de todas as coisas. Então tem uma vontade que Deus permitiu, embora não seja a sua vontade perfeita. E o que é interessante? Eu que sou um ser limitado, né? E meu raciocínio nem chega perto de quem Deus é. Eu penso o seguinte: você já ouviu falar do gato de Schrödinger? Tem um gato dentro do armário, só que você não sabe se ele está vivo ou morto. E enquanto você não sabe se ele está vivo ou morto, ele está os dois, vivo e morto, porque quanto água é uma possibilidade, aquilo é uma realidade. Segura essa ideia e pensa comigo. Vamos dizer que um pai diz para o filho não colocar o dedo na tomada, porque colocar o dedo na tomada faz mal. Enquanto esse filho, por confiança no seu pai, não pôr o dedo na tomada, ele está protegido disso. Mas tem uma ciência que ele não tem, e a pergunta que está ali: e se o seu pai não tiver razão? E se não acontecer nada? Então, num certo sentido, mesmo que ele tenha a prática do bem, ele não tem o conhecimento do mal, porque ele mesmo não pôs o dedo na tomada. Agora, vamos dizer que esse guri meteu o dedo na tomada. Ele provavelmente vai entender que o pai dele tinha razão, e agora ele tem a ciência do mal pela sua própria experiência. O que não dá para ele motivo nenhum para colocar o dedo na tomada de novo. O ideal seria que ele nunca tivesse colocado o dedo na tomada, mas agora ele sabe que ele não deve de jeito nenhum. Então, se a gente só filosofar e pensar na possibilidade de uma civilização utópica sem mal, enquanto alguém não tivesse a ciência do mal, o mal seria uma possibilidade, porque a pergunta do e se esse for um caminho melhor? E se eu não me apoiar em Deus, mas apoiar em mim mesmo? Enquanto essa dúvida estivesse ali, alguém tinha a possibilidade de querer seguir esse caminho. Então, eu acho que não existe um caminho para uma civilização utópica onde nós desfrutamos o bem se nós não temos escolha de desfrutá-lo. Faz sentido? Então, falando dessa civilização utópica, o único jeito dela existir sem mal é se o mal existiu e ele foi erradicado, e eu tenho ao mesmo tempo a prática do bem, mas eu carrego comigo a ciência do mal. Em outras palavras, uma civilização utópica madura, ela precisou passar pelo mal e erradicá-lo, porque enquanto ele for uma probabilidade, ele é uma possibilidade. Enquanto ele for uma possibilidade, ele é uma realidade. Agora, pensa comigo na cena do Doutor Estranho no Infinity War, onde ele pega o olho de Agamotto, ele olha 14 milhões possíveis desfechos para a história. Aí ele diz, ó, que nos traz vitória. É esquisito, talvez a galera vai ficar confusa, mas não tem outro jeito. Tu já parou para pensar que um personagem fictício desses pode fazer, não chega nem perto do que o Deus vivo e verdadeiro pode fazer? Então aquele que conhece todos os desfechos é o Senhor. Então quando ele decide seguir com esse caminho, nós podemos entender que esse é o melhor caminho, porque sua vontade é perfeita. Então, seja lá qual foi o motivo de Deus em permitir que o mal existisse, em permitir que coisas ruins acontecessem, em permitir que eu tivesse escolha de obedecer ou transgredir a sua lei, mesmo sabendo que eu a transgrediria, o Senhor fez isso para o bem. Agora, Cristo morreu para nos perdoar de nossos pecados, e um dia Ele vai ressuscitar os mortos e nós teremos uma carne que não é mais regida pela lei do pecado, nem pelo mal. Nesse dia, nós não teremos somente aqueles impulsos interiores que vegem do espírito de fazer o bem, mas vai ser a nossa natureza. E existe um destino de condenação para todos aqueles que insistem em apoiar em si mesmos, insistem em definir o que é bom e mal por si mesmos e insistem em fazer o que é mal. E para todos aqueles que foram livrados da maldade, eles mesmos, todos, cada um deles experimentaram o que é pôr o dedo na tomada. Experimentaram que é não só que maldades sejam cometidas com você, mas nós mesmos cometemos maldades um com os outros. Nós mesmos fomos maus um com os outros e nós sabemos o quanto isso custa, e qual o preço cósmico de desfazer o mal. Nós sabemos que o sangue de Cristo foi a única coisa que nos trouxe liberdade de toda essa maldade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, Apocalipse 21, também fala sobre as ressurreições, e aqueles que participam na primeira ressurreição jamais conhecerão a morte eterna, não mais cometerão pecado de novo. Então a gente tem uma galera que nunca mais vai errar. E eu sei que falar de eternidade para frente é uma quantia muito grande, mas embora a Bíblia não tenha a informação completa, ela tem a informação verdadeira. Então quando ela diz que não vai rolar de novo, está dizendo que não vai rolar de novo. Quer dizer, nós vamos eventualmente ser essa civilização utópica, perfeita, sem maldade, porque o mal foi permitido e ele foi erradicado, e nós teremos ao mesmo tempo uma inocência que ela foi restaurada após a nossa maldade, mas seremos para sempre, de certa maneira, cicatrizado com o conhecimento do mal. As coisas velhas serão passado, mas
né? A gente vê que não é que todo mundo vai ter amnésia. Existe um novo tempo, as lágrimas são enxugadas, mas nós vamos carregar essa ciência do que foi junto conosco. E quando a gente pensa nesse sentido, mesmo de uma cabeça muito limitada que nem a minha, parece fazer sentido essa lógica. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de olhar para os princípios, virtudes de Deus e reconhecer que isso é bom, reconhecer que aquilo, né, é certo. Só que aí nós temos um problema. No relativismo moral, quem é que pode definir o que é certo e o que é errado? A maioria das pessoas concordaria que existe sim certo e errado. E o próprio fato de que existe certo e errado implica a existência de um ser que é certo. A própria definição de que existe bem e mal implica que existe um ser que é bom. A gente volta aqui em figuras como Tomás de Aquino, Justinho Mártir, C.S. Lewis, no cristianismo puro e simples, né, faz essas perguntas, né? A gente olha para o mundo natural e ele aponta para Deus, né? E a moralidade faz isso. Então tem que haver um ser que é bom. Agora, eu como indivíduo, eu sou capaz de definir o que é bom e o que é mal? Na minha vida eu já errei nessa definição e outros indivíduos erraram também. Se a gente fala, não, mas né, você tem que aderir ao que é a norma social. Tá bom, o coletivo de indivíduos é o suficiente para definir o que é bom e o que é mal? Nós já vemos grupos errando antes, indivíduos errando antes. Então vamos pensar, a tribo indígena que tem o costume canibal de comer suas tribos inimigas, aquilo ali é certo ou é errado? Algumas pessoas diriam que é errado, outras ainda insistiriam que é certo porque é o costume deles, é a cultura deles. Ok, então se é a cultura deles, né, debaixo desse mesmo argumento, a gente vai ter que dizer então que a Alemanha não fez nada errado durante o Terceiro Reich, porque a ideologia nazista era cultural, era a cultura deles? Não, acho que é complicado. Acho que pelo menos o nazismo a gente vai ter que reconhecer que é errado. Acho que a gente tinha que reconhecer que o canibal estava errado também. Mas então em quem eu posso confiar? Se o indivíduo é falho para definir o que é bom e é mal? Se o coletivo é falho para definir o que é bom e é mal? Como que eu sei que o que eu estou determinando ser bom e mal não está errado? E no fim do dia eu preciso de um ser que é completamente bom para definir o que é bom. E basicamente a minha vida vai se resumir a uma dessas duas escolhas, ou confiar que Deus é bom, ou confiar na minha própria bondade. Só que no meu histórico, eu não sou apto para definir o que é bom e o que é mal sem arriscar estar errado. E se eu preciso apostar a minha vida em alguém, eu acho que de uma perspectiva lógica faria muito mais sentido apostar no ser eterno, que nunca foi criado, imutável e que é conhecedor de todas as coisas. Tomás de Aquino dizia, se nós podemos reconhecer que existem graus de perfeição no mundo, isso implica a existência de um ser perfeito. Eu acredito que esse ser perfeito existe. Eu acredito que eu o chamo de Pai. Ele é o meu Deus e o meu Senhor. Então, no fim do dia, a gente ainda tem muitas perguntas difíceis de responder. E nós não vamos achar todas as respostas. Pelo menos não agora. Um dia a gente vai ter todas as respostas, agora não. Mas agora existem coisas que estão além da nossa alçada de entender. O que nós podemos fazer, entretanto, é confiar na bondade de Deus. Sabe, quando você pegar a Bíblia para estudar aquilo direito, você vai perceber coisas que são difíceis de entender. Mas nós estamos falando de um Deus que é o único ser capaz de definir o que é certo e o que é errado. E debaixo dessa perspectiva, faz sentido confiar em Deus. Porque se ele decidisse que eu, por exemplo, devesse ser morto, poderia contestá-lo? Ele teria razão. E assim vai, para cada decisão que Deus fez ou fará. A sua bondade é inquestionável. E no fim das contas, ele é a única coisa que a gente tem para se apegar. Que não é inconstante, maleável e com a chance de pensar sobre pensar chega a dar uma dor de cabeça. Então, se você era alguém lutando com essa pergunta, eu espero que ela possa de alguma maneira ter sido respondida. Se você era alguém que não estava lutando com essa pergunta, eu espero que você depois de assistir esse vídeo tenha outras 5 perguntas para fazer. Beleza? Abraço, Deus te abençoe, a gente se vê no próximo rolê e é isso.